Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre substâncias e misturas. Hoje você vai aprender tudo sobre o que é substância, o que é uma substância e quais os tipos de misturas que você, inclusive, usa no seu dia a dia. Então venha comigo, vamos aprender tudo. Não esqueça, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E vamos lá, vamos aprender tudo sobre substâncias e misturas. Nas substâncias puras, todas as moléculas aí são iguais. Isso quer dizer, então, que vai existir apenas um tipo de substância, apenas um tipo de átomo, formando uma substância simples. É o caso aí do que nós chamamos de gás oxigênio, que é o O2. É uma substância simples. Uma substância formada apenas por dois átomos de oxigênio. Só tem um átomo de oxigênio. Eu tenho também aqui como substância simples o ozônio. O gás ozônio é formado por três átomos do elemento oxigênio. Já a substância composta, ela vai ser formada por dois elementos químicos ou mais. É o caso aí da água. H2O. Então, aqui na molécula da água, nós vamos ter dois tipos de átomos, dois hidrogênios e o oxigênio. Tá? Então, isso é um exemplo de substância composta. Então, composta é formado por mais de um átomo. Exemplo de outra substância composta bem comum de ser falado nas aulas de biologia é a glicose, C6H12O6. Vai ser composta aí por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, um total de 24 átomos divididos nesses três elementos químicos. Carbono, C6H12, 12 átomos de hidrogênio, O6, 6 átomos de oxigênio. É um outro exemplo de substância composta. Porém, nós vamos ter aí nas misturas, cada substância vai manter a sua propriedade que tinha antes de ser misturada com uma outra substância. Então, a mistura de substância é apenas um fenômeno físico. É o que nós temos aqui, por exemplo, o pó de enxofre misturado com a limalha de ferro. Isso é possível de ser separado. Aqui no caso, a gente usa um ímã para fazer a retirada aqui da limalha de ferro. Nós vamos estudar em uma aula posterior aí os tipos, como que é feita a separação das misturas. Então, nós separamos aí usando aqui um ímã, tá, para fazer a retirada do ferro que vai ser atraído pelo ímã. E o enxofre, como ele não é atraído pelo ferro, ele vai ficar aqui no prato. Então, aqui nós fizemos uma separação de uma mistura. Então, vamos fazer uma reflexão aqui sobre o sangue. Isso aqui é o sangue humano. O sangue é uma mistura composta por duas porções. Uma formada por células, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e fragmentos de células que são chamadas de plaquetas. Essas células vão compor em torno de 45% do volume do nosso sangue. E a outra parte é chamada de plasma, que é um líquido que contém substâncias dissolvidas. E esse plasma vai ocupar em torno de 55% do volume do sangue. E aí, o que você acha que o sangue é? Reflita um pouquinho se o sangue é um tipo de mistura homogênea. Homogênea é uma mistura que nós não conseguimos distinguir uma substância da outra, ou é uma substância heterogênea, que nós conseguimos distinguir uma substância da outra. Olhando assim, superficialmente, imediatamente após a retirada do sangue, aparenta ser uma mistura homogênea. Porém, se eu pegar o sangue nesse estado e levar para o microscópio, eu vou conseguir distinguir, observando o microscópio, uma parcela líquida, que é o plasma, e as células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, tá? Então, nesse caso, o sangue é uma mistura heterogênea. O que é uma mistura heterogênea? Que vai ter mais de uma fase. Então, tem o plasma, que é transparente, e aí os glóbulos vermelhos, as células sanguíneas que vão dar essa coloração aí avermelhada do sangue. E se nós deixarmos o sangue aí durante um tempo,
ele vai coalhar, tá? E aí vai separar o plasma das células, ele vai ter uma decantação, as células vão para o fundo e o plasma vai ficar mais para a parte de cima desse tubo de ensaio, tá? Então o sangue é uma mistura heterogênea, que vai ter, né, mais de uma fase. E um outro tipo de mistura, aqui uma mistura chamada de soro caseiro, tá? Geralmente na natureza nós não vamos encontrar substâncias puras, mas na maioria das vezes nós vamos encontrar misturas, tá? As substâncias vão estar misturadas. Essa água que nós bebemos, a água potável, ela na verdade não é uma água pura, ela pode ser uma água limpa, tá? Mas ela não tem apenas H2O, ela vai ter outros sais minerais, vai ter sais minerais dissolvidos, né? Solutos dissolvidos nela, inclusive isso que vai deixar ela potável, e a água faz bem para o nosso organismo quando ela vem com essas propriedades, com solutos dissolvidos em proporções ideais. A água pura, H2O puro, ela realmente ela acaba não sendo, né, uma água potável, ela vai ser mais utilizada em medicamentos, né, como solvente de alguns medicamentos. E aqui nós temos um exemplo de um outro tipo de mistura, que é o soro caseiro, que é um líquido utilizado para o tratamento da desidratação, que é a perda de água. Então nós vamos preparar, né, esse soro caseiro. A receita básica do soro caseiro aqui é um copo de 200 ml de água filtrada ou fervida, uma colher de chá rasa de açúcar refinado, meia colher de café de sal refinado. O soro é preparado em casa, só pode ser utilizado aí durante 24 horas após esse período, né? Outra receita deve ser preparada porque ele perde a sua utilidade. Então, durante o processo aqui do preparo do soro caseiro, nós podemos perceber aí que o sal, o açúcar e a água vão ser misturados fisicamente e no final nós não conseguimos observar separadamente aí a água, o sal e o açúcar. Então nós vamos observar apenas uma fase, por isso é chamado nesse caso de substância, aliás, de uma mistura homogênea, porque tem apenas uma fase. O que são misturas e como elas se dividem? Então vamos ver aqui com detalhe o que é uma mistura e como que nós sabemos e distinguimos aí uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea. Então as misturas vão ser formadas por uma associação de duas ou mais substâncias diferentes sem proporção determinada nem definida. Você sabe o que são misturas? Então nós vamos ter aí a mistura homogênea, tá? Nesse caso a mistura homogênea são misturas que não se consegue extinguir os seus componentes. Exemplo aí quando nós adicionamos açúcar num copo de água ou o sal e o açúcar num copo de água ali para fazer o soro caseiro. Nós não conseguimos distinguir nem ao microscópio separando uma, né, substância da outra. Então, como eu tenho apenas uma fase nesse sistema, nós chamamos isso de mistura homogênea. E agora nós vamos ter também as misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas é quando nós conseguimos visualizar separadamente aí, né, as substâncias que compõem essa mistura heterogênea. É o caso da mistura aqui de água, gasolina ou água e areia. Em ambos os casos nós conseguimos ver duas fases, a separação, né, a distinção aí visual de uma substância da outra. Então, nesse caso, é uma mistura heterogênea. Nesse caso aqui nós temos dois exemplos de mistura. Mistura homogênea, que um copo de água com sais dissolvido, né? E aqui a água com óleo é um exemplo de mistura heterogênea. Inclusive você pode fazer na sua casa esses experimentos fazendo os tipos de misturas, mistura homogênea, mistura heterogênea com várias substâncias que você usa no seu dia a dia, água, sal, açúcar, óleo, pedra, areia. Você pode fazer essas misturas e, né, classificar elas em mistura homogênea ou mistura heterogênea. Mistura homogênea é quando você só vê uma fase,
mistura heterogênea, você vai ver duas ou mais fases. Aqui nós temos alguns exemplos de misturas homogêneas. É o caso do petróleo, vai ter aí várias substâncias formando esse petróleo, tá? Nós vamos encontrar a gasolina, o diesel, o piche, várias substâncias fazendo parte do petróleo. O ouro 18 quilates, que na verdade é uma liga metálica. O bronze, o aço, o ar atmosférico, por incrível que pareça, ele não é uma substância pura, mas é sim uma mistura homogênea formada por oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, gás de água, vários gases aí, né, formando o ar atmosférico. O etanol combustível também ele não é puro, vai ter o álcool combustível mais água. E a gasolina também vai ter aí, vai ser um exemplo de mistura homogênea, não vai ter uma substância pura, tá bom? Então tudo isso aqui são exemplos de misturas homogêneas. Agora, misturas heterogêneas, nós vamos ter inúmeros exemplos que nós usamos e vemos aí no nosso dia a dia. O granito, aquela pedra que é usada para fazer mesa. O leite também é um exemplo, assim como o sangue, né? O leite também é um exemplo de mistura heterogênea. Água e areia, água e o petróleo, água e o isopor, óleo e o sal vão ser exemplos de misturas heterogêneas que vão estar formando aí de duas ou mais fases. Aqui no caso, nós temos um sistema aqui formado por óleo, água e terra, com 3 fases, né, nesse sistema aqui, nesse tubo de ensaio. Então, nesse caso, é o que nós chamamos de mistura heterogênea. Hetero é diferente, homo é igual. Então, como nós vemos fases diferentes, né, substâncias diferentes separadas uma da outra, mistura heterogênea. Quando nós não conseguimos distinguir uma substância da outra, vemos apenas uma fase, mistura homogênea. Isso é muito importante de você lembrar e guardar na sua cabeça. O que é uma fase de uma mistura? Fase ou aspecto visual. Então, fase, na verdade, é o aspecto visual daquela mistura. É a forma como a substância está apresentada na mistura. Essa forma pode ser no estado físico, como sólido, líquido ou gasoso. Sólido, por exemplo, o granito. O granito é uma mistura, né, heterogênea sólida, líquida. A água e o etanol, por exemplo, a água e o açúcar, né, vai estar no estado físico líquido. Ou gasoso, como, por exemplo, o gás atmosférico. E também nós podemos observar aí a coloração diferente, entre outras características. Então, se nós adicionarmos em um recipiente madeira e água, por exemplo, nós podemos identificar que existem 2 fases, já que um dos materiais apresenta a cor, né? Apresenta uma cor em estado sólido, e a outra apresenta outra cor e está no estado líquido. Então, aqui, por exemplo, nós temos a água e a areia. É uma mistura com 2 fases, então, uma mistura bifásica, tá? Mistura heterogênica. Aqui, a água, a areia e o óleo possuem 3 fases, então nós falamos que esse sistema dessa mistura aqui é uma mistura trifásica, porque tem 3 fases, né? E a gente consegue distinguir facilmente essas 3 fases aqui dessa mistura heterogênea. Vamos falar um pouquinho do que é uma mistura e o que é a combinação. Mistura é um fenômeno físico que reúne 2 ou mais substâncias sem que ocorra a alteração em suas características e propriedades. Então, isso é a mistura. Eu ainda consigo ir lá e separar facilmente, com algum processo de separação de mistura, essas substâncias que formam, né, aquela mistura. Agora, existe a combinação. Combinação já é um fenômeno químico que reúne 2 ou mais substâncias, porém, essas substâncias vão perder as suas propriedades e características e vão formar uma outra substância com propriedades e características próprias. Então, é importante lembrar que mistura é um fenômeno físico, não altera as características dos componentes, das substâncias que compõem essa mistura. Já a combinação já é um fenômeno
químico que vai levar a ocorrer alterações químicas aí, formando novas substâncias. É uma reação química que vai levar à formação de novas substâncias com características totalmente diferentes das substâncias iniciais. Então, uma mistura homogênea, ela é também conhecida como uma solução. Numa solução, nós vamos ter a substância que dissolve. Essa substância que dissolve é chamada de solvente. É o caso da água, que é o solvente universal, né? A maioria das substâncias em contato com a água vão ser dissolvidas. E a substância que é dissolvida, ela é chamada de soluto. Tá? Então, assim, na solução de água e açúcar, ou seja, na mistura, né, a solução equivale à mistura de água com açúcar, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Então, água, solvente, açúcar, soluto, e aqui uma mistura homogênea, porque eu não consigo ver separadamente o açúcar e a água. Por isso, mistura homogênea. Mistura homogênea equivale a solução, ou é sinônimo de solução, beleza? Isso é importante ser anotado aí no seu caderno. Uma liga metálica. Vamos finalizar nossa aula falando sobre liga metálica. O que é uma liga metálica? Consiste aí num sólido ou líquido metálico formado por mistura de dois ou mais elementos. Então, na formação de ligas, também se pode utilizar pequenas quantidades de elementos não metálicos, como, por exemplo, o silício e o carbono. E a mistura é normalmente realizada dissolvendo-se uns nos outros no estado líquido, os elementos constituintes da liga metálica. Beleza? Então, isso é o que é uma liga metálica. Por exemplo, o ouro que nós usamos nas joias, ele não é ouro puro, vai ter outros metais misturados com ouro para dar uma resistência maior ali, para ele não se quebrar, porque o ouro puro ele é muito frágil, ele acaba se quebrando com facilidade. E aí tem-se a necessidade aí de adicionar, né, outros metais formando uma liga metálica. Daí vai vir o termo quilate, 18 quilates, né, por exemplo. Então, essa foi a nossa aula aí sobre substâncias, né, simples, compostas, sobre misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí. E coloca aí nos comentários de onde você está falando. E, né, se você não quiser escrever no seu caderno, coloca aí, faça um pequeno resuminho do que você aprendeu, né, destacando o que é uma mistura, ó, bem básico, resumindo toda essa aula. Faz um resumo colocando o que é uma substância pura simples, uma substância composta e mistura homogênea e mistura heterogênea. Tá? Faz aí a definição e exemplos aí no comentário que fechou. Na hora que cair uma prova, se cair numa prova, uma atividade, você vai tirar 10, com certeza. Então vamos ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.